começando o Artigo 5º, um programa que leva até você temas que estão na Constituição Federal e que fazem parte do dia a dia de todos nós, cidadãos brasileiros. No programa de hoje vamos falar sobre licitação. O artigo 5º determina que ninguém pode ser privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Assegura ainda a razoável duração do processo e os meios para garantir a tramitação rápida. E para falar sobre o processo de licitação, nós temos dois convidados no estúdio do Artigo 5º. Está aqui conosco Luiz Felipe Bezerra Almeida Simões, auditor federal de controle externo do Tribunal de Contas da União. Ele tem pós-graduação em controle externo pela Fundação Getúlio Vargas. Já bem-vindo, doutor Luiz Felipe. Eu gostaria que o senhor começasse explicando para nós para que serve e o que caracteriza uma licitação. Bom, em primeiro lugar, licitação é instrumento, licitação é meio, licitação é forma. Na verdade, a licitação é um instrumento de que se vale a administração pública para realizar as suas contratações. A licitação, então, é esse instrumento de que se vale essa administração para atender as suas necessidades, viabilizar as suas demandas e, com isso, poder atingir de uma forma mais efetiva a sua missão institucional, que é, em última análise, satisfazer o interesse da sociedade, da coletividade. A licitação é regra, né? A nossa Constituição assina nesse sentido. Então, a regra é fazer licitação. Só se pode fazer contratação direta, né, hipótese de dispensa de exigibilidade, nas situações efetivamente previstas na Lei 866. A própria lei, ela elenca essas exceções ao dever de licitar. Basicamente, são três os objetivos a serem perseguidos com a realização da licitação. O primeiro deles é realizar o princípio da isonomia. Segundo, selecionar a proposta mais vantajosa, e essa mais vantajosa não necessariamente é de menor preço, aquela que alia fator preço a outros fatores, né? E, recentemente, foi introduzido mais um objetivo a ser perseguido com a realização das licitações, que é a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. E também está aqui conosco o advogado Mariano Borges. Ele tem pós-graduação em Direito do Trabalho, Tributário, Administrativo e Processual. Também é professor de cursos preparatórios para concursos, pós-graduações e graduações, além de consultor jurídico da Unesco. Seja bem-vindo, professor Mariano. Gostaria que o senhor começasse explicando para nós quais são os tipos mais comuns de licitação. A concorrência, tomada de preço, convite, leilão e o concurso são modalidades previstas na Lei 8666, Estatuto Licitatório Nacional. A Lei 10.520, de 2002, ela prevê o pregão, que é uma modalidade diferenciada que se presta a licitar bens ou serviços comuns, aqueles com padrões objetivamente definidos pelo mercado e, nesse caso, independente do valor. A diferença básica entre as modalidades ordinárias se dá acerca dos valores praticados nas modalidades. Concorrência para as licitações de grande porte, né? Obras e serviços de engenharia acima de R$1.500.000, compras e outros serviços acima de R$650.000. A tomada de preço são as licitações de médio porte, de médio vulto, entre obras e serviços de engenharia até R$1.500.000, compras e outros serviços até R$650.000. O convite já são pequenas licitações, onde os valores para obras e serviços de engenharia vão até R$150.000 e compras e outros serviços até R$80.000. O concurso, diferente do concurso público para provimento de um cargo de natureza efetiva, modalidade de licitação utilizada para a seleção de trabalho técnico, científico ou artístico, mediante a instituição de prêmios, honrarias aos vencedores. E o leilão para, por via de regra, alienação de bens. E a Lei 8666 de 93 é conhecida como a Lei das Licitações. Ela regulamenta o processo e estabelece as regras para compras e contratação de serviços por parte da administração pública. Pavimentação de ruas, funcionários da limpeza, viaturas policiais. Tudo isso é contratado por meio de licitação, processo que sempre foi muito utilizado, mas só virou lei em 1993. No começo se buscava o menor preço. Veio, ultimamente, o princípio instituído de forma constitucional, o princípio da eficiência. Se busca agora não o menor preço mais, e sim o melhor preço. Que isso, traduzindo, isso aí seria mais ou menos buscar o melhor produto pelo menor preço e as melhores condições ofertadas. O processo é burocrático, leva em média 3 meses e segue regras que garantem a igualdade de condições entre os concorrentes. Quando se apresenta, por exemplo, a proposta de preço, ela tem que ser aberta de forma pública e que todos devem saber. Essa proposta ela não pode ser modificada depois, salvo por erro material. Mas o mérito da proposta, do preço, ele não pode ser mudado. Outro ponto importante é a transparência nas licitações. É o melhor meio que tem de compra, é usado em vários países do mundo, porque ela
trata de forma transparente qualquer fase do processo licitatório. Existem algumas situações que a lei prevê sigilo, compra de armamento bélico, em outras situações. A maioria dos casos, a regra geral é a transparência. Então, todos os processos e etapas são públicos, qualquer cidadão tem acesso ao processo de licitação e aos documentos apresentados, ao contrato apresentado e também acompanhamento da obra ou da prestação do serviço que for contratado. Doutor Luiz Felipe, de que forma que o cidadão pode acompanhar esse processo? Onde é que essas informações ficam disponíveis? Bem, de forma até a prestigiar esse princípio da transparência, foi editada em 2011 a Lei 12.527, que é a Lei de Acesso às Informações, né? Então, por conta dessa lei, por força dessa lei, órgãos e entidades estão obrigados a divulgar informações relativas à dinâmica, ao dia a dia da administração. Entre essas informações se incluem as licitações e os contratos. Então, todos os órgãos e entidades da administração estão obrigados a, no seu sítio eletrônico específico, na internet, disponibilizar informações relativas ao andamento das licitações, à situação dos contratos. Então, uma excelente forma de controle por parte do cidadão. Além disso, nós temos, por exemplo, na esfera federal, tem o Comprasnet, que é o portal de compras do governo federal, que disponibiliza no menu específico chamado Acesso Livre, permite, nesse menu, o acesso do cidadão também a várias informações relativas a licitações, andamentos, licitações, como o professor colocou, não só envolvendo concorrência, tomada de preço, convites, mas, sobretudo, a questão do pregão. Enfim, então, uma série de informações, inclusive contratações diretas, cotações eletrônicas, essas informações podem ser obtidas nesses sites específicos. E essa transparência, professor, ajuda mesmo a evitar fraudes? Sem dúvida nenhuma, a transparência é preponderante. A transparência, ela facilita, amplia a possibilidade de controle, né, pela própria administração pública, através dos seus órgãos de controle, controle interno, controle externo, bem como o controle, que é muito importante, que é o controle realizado por toda a sociedade, né? A sociedade, como o professor falou com propriedade, pode, se querendo visualizar, impugnar, se ater a participar de uma maneira direta do processo. De que forma tem que ser feita a publicidade das licitações? O artigo 21 da Lei de Licitações, ele prevê a necessidade de divulgação da realização e das suas devidas antecedências e prevê também os prazos para cada uma das modalidades. A gente pode, assim, por exemplo, em se tratando de uma licitação na modalidade de concorrência, que se adota o critério de julgamento melhor técnica ou técnica e preço. Bom, nesse caso, a lei fala, olha, antecedência mínima de 45 dias. Se a licitação é um concurso, a lei já prevê também no dispositivo uma publicação também com prazo atinente de 45 dias. A gente pega o pregão, que é uma modalidade mais célere, mais ágil, cheia de peculiaridades, justamente para buscar, através dessa celeridade, tornar também o procedimento mais barato, né, porque torna bem mais simplificado. O pregão também, nesse caso, tem uma publicação mais breve, né, e nesse caso se fala em 8 dias úteis. Então, a lei prevê e existem outros atos administrativos regulamentando também a necessidade e a importância dessa publicidade. Como é que é feito, doutor Luiz Felipe, o controle, tanto do processo quanto depois do cumprimento da contratação do serviço e dos produtos? A própria lei, no seu artigo 67, prevê que os contratos, ou seja, a execução desses contratos deve ser acompanhada e fiscalizada, dentro da questão da fiscalização, por um fiscal, um representante da administração formalmente designado. Tá? Quando a lei fala não necessariamente precisa ser só no caso numeral, né? Pode ter uma equipe de fiscalização zelando para que aquilo que foi definido no contrato seja efetivamente realizado, né? Essa é a fiscalização no seu sentido estrito, né? Mas, tratando agora da fiscalização no seu sentido amplo, falando na questão do controle, nós temos aí o controle da administração pública, né? Sua função administrativa se dá basicamente de 4 formas, entendo eu. O controle administrativo, o controle judicial, o controle legislativo e, como o professor bem colocou, a questão do controle social, né? efetivado aí pelo cidadão. Então, no que tange a controle administrativo mesmo, é a própria administração que pode rever seus atos, né? E deve inclusive, anulá-los no caso de ilegalidade. Então, esse controle administrativo, feito pelo próprio órgão, entidade da administração, né, derivado do seu poder geral de cautela, e também no âmbito do próprio poder, existe o que a gente chama de controle interno, também no âmbito do controle administrativo, esse controle interno que é exercido dentro de cada poder. Então, no que tange a controle legislativo, ele é exercido basicamente pelo Congresso Nacional, na esfera federal, com auxílio de tribunais de contas. E isso aí é replicado nas
outras esferas administrativas, né? Outros entes federativos, né? As suas assembleias legislativas, tribunais de contas específicos, né? O controle judicial também é possível, né? Basicamente por força da Constituição, né? A Constituição diz que nada pode ser excluído da apreciação do Poder Judiciário, então há um controle efetivo também judicial, no que tange basicamente a legalidade desses atos praticados, e o outro controle seria esse controle social exercido pelo cidadão com os instrumentos que lhes são oferecidos. Professor Mariano, e uma empresa que ela vence uma licitação e não oferece o produto ou serviço da forma como foi combinado, ela pode ser impedida de participar de novas disputas, novas concorrências? O que acontece com ela? Olha, a lei ela prevê inúmeras, não só penalidades, como advertências, como multas, como até a própria declaração de inidoneidade, né? Lá nos artigos 86 até 88 se combinam as penalidades. Tem algumas situações onde, dentre os artigos 89 a 99, até tipificam algumas condutas como crimes. E isso acontece também na Lei 10.520, que no artigo 7º também prevê algumas situações tipificando como crimes. E aí, nesse caso, quando a gente fala do pregão, pela facilidade do procedimento, onde não se exige, por exemplo, a garantia, e em contrapartida, o legislador combinou penalidades muito mais gravosas. Isso também é claro também no decreto 5450, que regula o pregão na modalidade eletrônica, onde também são ali previstas penalidades. Proibição de contratar, proibição de licitar, multas, suspensão. E quais são os principais requisitos para uma empresa que quer participar de uma licitação? Uma empresa estrangeira, por exemplo, pode participar também? Olha, tem os requisitos de habilitação do processo licitatório, né? Habilitação jurídica, habilitação técnica, habilitação econômico-financeira, comprovação de regularidade fiscal, comprovação de que não explora trabalho infantil, são requisitos de habilitação básica. Existe o cadastro de potenciais fornecedores. O cadastro de fornecedores é algo assim muito importante, porque facilita muito para a administração, essencialmente, conhecer melhor aquele que com ela eventualmente venha contratar, né? Além disso, para aquele que licita com muita frequência, torna mais rápido, mais ágil, né? Está ali tudo pronto. Poder participar, pelo menos uma vez ao ano, ela deve realizar um chamamento público. Para quê? Para que novos interessados venham integrar esses cadastros e que os já cadastrados venham atualizar os seus dados. Podem sim. Na modalidade de concorrência, pode haver, a modalidade, aliás, regra para promover os certames internacionais. Mas nas tomadas de preço, né, o órgão ou a entidade possuindo o cadastro internacional de fornecedores também poderão haver licitantes internacionais, estrangeiros, empresas estrangeiras, e no convite, eventualmente, ainda que seja exceção, não havendo fornecedor do bem ou serviço no país, é possível também, apesar do pequeno vulto. Bom, e no próximo bloco você vai saber mais sobre licitações. O artigo 5º volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Os nossos convidados são o advogado Mariano Borges, professor de Direito Administrativo, e o auditor Luiz Felipe Bezerra Simões, do TCU. No programa de hoje estamos falando sobre licitação. O processo é regido pelos princípios básicos a toda atividade administrativa, como legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E a regra é que toda compra ou contratação do governo seja feita por licitação. Mas existem algumas hipóteses em que ela pode ser dispensada, como em caso de situação de emergência ou de calamidade. Professor Mariano, de forma geral, quando é que a licitação não é exigida ou pode ser dispensada? Olha, a lei 8666, ela prevê as dispensas e as inexigibilidades. O artigo 17 fala da licitação dispensada e o artigo 24 da dispensável. O artigo 25 fala da licitação inexigível. Ela é inexigível pela singularidade. Licitação, como o professor falou, é uma competição, onde se busca não só a melhor proposta, mas aquele que se demonstre o melhor licitante. Ela é inexigível quando eu não tenho competição pela singularidade do objeto. Então, assim, eu não teria como fazer uma licitação para contratar um artista consagrado, porque eu só tenho ele, ou para comprar um quadro de um artista famoso, não é? Ela é dispensada quando a administração pública quer um direcionamento, por exemplo, dação em pagamento de um bem imóvel. Esse bem não estando afetado, eventualmente ele pode ser direcionado. E aí, se você licita, quem pode adquirir? Qualquer pessoa. Nesse caso, ela não quer que qualquer pessoa adquira. Então, a licitação dispensada, a lei veda a sua ocorrência. Quando ela é dispensável, atende a faculdade da administração para satisfação do interesse público. Alguns casos, como quando não se socorrem interessados à licitação, não é? Ou quando ninguém consegue se habilitar no procedimento. Eventualmente, em razão dos valores também.
E esses casos de situação de emergência? Não acontecem muitos abusos, situações que são tratadas como emergência quando não seriam, na verdade, doutor Luiz Felipe? Tem se constatado que muitas situações emergenciais, elas decorrem da falta de planejamento. Então, o que a gente tem observado é que a falta de planejamento é que dá ensejo às situações emergenciais. A lei é muito clara no que tange aos pressupostos para a contratação emergencial. Basicamente, são 3, né? E esses pressupostos têm que estar devidamente demonstrados, né, no âmbito de um processo de contratação. Primeiro, tem que haver uma situação, obviamente, de emergência ou de calamidade pública, né? Quando há calamidade pública, obviamente, a emergência está embutida, mas existem muitas situações emergenciais que não necessariamente envolvem calamidade pública, mas isso é pré-requisito. Segundo, tem que haver urgência no atendimento da situação, ou seja, se nada for feito, isso pode gerar um comprometimento, prejuízo para a segurança de pessoas, integridade de bens, do patrimônio, etc. E terceiro pressuposto, somente para os bens, serviços e obras que forem necessários para contornar aquela situação emergencial. Então, o que a gente tem percebido é que os órgãos de controle se preocupam em, diante de casos concretos, verificar a presença desses 3 pressupostos. E, na maioria das vezes, o que tem sido constatado é que a emergência, ela muitas vezes decorre da falta de planejamento. E também a gente tem, lá no TCU, por exemplo, a gente percebe um cuidado muito grande com aquelas áreas que são realmente sensíveis, por exemplo, segurança, saúde, educação, sob pena de todas as contratações que envolvem essas áreas especificamente serem feitas via contratação direta. E não é assim. Tá? A regra é fazer licitação para comprar medicamentos, para aquisição de viaturas, né, para construção de presídio, enfim, tem que se fazer licitação. Essa é a regra. Somente em situações excepcionais deve ser utilizada a contratação emergencial. E o que tem sido verificado é que os órgãos de controle buscam individualizar, ou seja, responsabilizar aqueles atores, aqueles agentes que deram causa a essa situação emergencial. E o que pode acontecer com eles? No caso específico, né, no âmbito do TCU, eles podem ser multados, apenados, né, responsabilidade administrativa. No caso, a própria Lei 866, como o professor colocou no início, ela elenca ali alguns ilícitos. Então, por exemplo, a dispensa de licitação ou uma inexigibilidade fora dos pressupostos configura crime. Ou seja, além do ilícito administrativo, responsabilidade administrativa, pode haver também responsabilidade penal, né? Então, essas instâncias são independentes, né? Além de repente, se houver algum tipo de prejuízo e tal, responsabilidade na esfera civil. Professor, e as entidades privadas que prestam serviço público ou que recebem verbas da União? Elas também têm que licitar? A prestação de serviço, como por exemplo um delegatário, aquele que presta serviço público porque recebeu uma delegação do Estado, nos termos lá da previsão constitucional, do artigo 175, ele tem algumas responsabilidades enquanto prestador de serviços públicos. Tem algumas responsabilidades. Agora, licitar é inerente à administração pública ou aquele que recebe recursos públicos para o desempenho das suas atribuições. Porque todo aquele que receber recursos públicos está submetido ao dever de prestar conta, ao dever de agir e ao dever de eficiência. E nas ruas as pessoas falam sobre licitação. A equipe do Artigo 5º foi conferir as opiniões. Tem que ter mais fiscalização, claro, porque desse jeito que está, eles fazem o que quer, quando quer, o dia que quer, não dá. Eu vejo assim, que eles fazem próprio benefício, então eles não querem essas fiscalizações a fundo para poder comprometê-los. Onde não tem uma boa supervisão, uma gerência boa, acontece nessas fraudes, né? Em todo lugar está acontecendo. Todos os dias a gente está vendo, né? Eu acho que os contratos são combinados, a gente sabe que são, né? A gente ouve pessoas envolvidas diretamente no assunto falando, né? Então há uma combinação e já se sabe quem vai ganhar. A gente nunca tem certeza, não há transparência e quando a gente vê, através de vocês, o veículo da imprensa que nos passa esse tipo de informação. Doutor Luiz Felipe, o cidadão comum ele pode denunciar se souber, por exemplo, de uma combinação, como disse um dos entrevistados? Não só pode, como deve, né? A própria Constituição lhe confere essa prerrogativa, né? Esse poder de formular essas denúncias, né? Ao Ministério Público, aos próprios tribunais de contas, controle interno, né? Então, ele deve, né, denunciar, ainda mais agora com essa lei recentemente editada envolvendo a lei de acesso à informação, princípio da transparência e tal. Ele terá à sua disposição mais informações e essas irregularidades envolvendo licitação, se ele identificar possíveis irregularidades envolvendo licitações, envolvendo contratos, ele não só pode, como deve denunciá-la a esses órgãos que têm competência para atuar. Professor Mariano, a gente viu aí que as pessoas desconfiam muito do processo de licitação. O que precisa ser feito para evitar fraudes? Olha, a transparência é essencial.
A transparência, sem dúvida nenhuma, é essencial, é um instrumento, porque através da publicidade se amplia a transparência e com ela a possibilidade de controle, através de vários veículos. O professor falou com muita propriedade, mas o que é importante, necessário, é também uma ampliação cultural do conhecimento da atuação dessa administração que está presente em toda a atuação da sociedade. Quando o sujeito anda no carro, ele está vendo uma placa dizendo para ele transitar em uma velocidade, ele está sujeito a pegar um transporte público, que é um serviço público, e muitas vezes sem saber do que se trata, sem saber que ali é uma atuação do Estado. Eu sou defensor do ensino do direito administrativo, do ensino do direito público, para que essa sociedade também possa entender um pouco melhor do serviço, da atividade que está lhe sendo prestada e de qual maneira. Para saber como reclamar, né? Para saber como reclamar e para saber o que acontece, a informação, né? Criar a cultura de buscar saber o que acontece. Existe uma área, doutor Luiz Felipe, em que acontecem mais denúncias, que é uma área pior, que vocês têm mais trabalho com ela? A própria Lei 866 prevê a faculdade de os próprios licitantes, né, pessoa física, pessoa jurídica, eles formularem essas representações aos tribunais de contas. Então, há uma demanda muito grande, não só por parte de cidadãos, formulando denúncias, como também representações envolvendo esse tema licitações e contratos. A quantidade é grande, a incidência é grande de processos tramitando no tribunal envolvendo irregularidades, possíveis irregularidades em licitações e contratos. E qual a área das licitações que dá mais trabalho para vocês? Costuma-se dividir a licitação em fase interna e fase externa. A fase interna, ela tem tudo a ver com o planejamento da licitação. Publicar no instrumento convocatório inicia essa fase interna, né? É justamente nessa fase interna que tem a ver com o planejamento, em que são elaborados projeto base, termo de referência, montagem em si do edital. É nesse momento que devem ser especificados os objetos, ou seja, agregar a esses objetos atributos técnicos necessários ao atingimento do interesse da administração. É justamente nessa fase interna que são definidas essas exigências, quais serão esses critérios de habilitação. Então, há uma série de possíveis irregularidades envolvendo justamente essa fase interna, né? Especificações inadequadas dos objetos, né? Fornecimentos, serviços, obras, né? Às vezes especificações extremamente restritivas, né? Eu costumo dizer sempre o seguinte: o problema não está em restringir, o problema está na justificativa, na motivação apresentada para a restrição, né? A própria lei prevê isso, até eventualmente uma indicação de marca, mas tem que ter devida justificativa, ser tecnicamente justificável. Então, muitas exigências, não só envolvendo atributos técnicos que se agrega ao objeto, mas também envolvendo habilitação, são formuladas sem devida justificativa, sem devida motivação. Professor Mariano, e o edital pode ser impugnado se houver alguma suspeita? Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar o edital. Tanto qualquer pessoa, qualquer cidadão, quanto o próprio licitante, como o professor esteve falando. Qualquer pessoa, desde que impugne no prazo de 5 dias úteis antes da abertura dos envelopes de habilitação, e o licitante também pode fazê-lo, o que também não vai obstar ele buscar o TCU. O artigo 113 deixa isso explícito, claro. E o TCU tem que ser provocado ou existem fiscalizações rotineiras? Com certeza, né? O tribunal, ele estabelece, ele define o seu plano de fiscalização, né? Então, as fiscalizações são definidas previamente, de ofício, ou seja, o próprio tribunal define as áreas que mereçam uma fiscalização mais intensa, mais específica. O tribunal é provocado pelo Congresso Nacional e esse controle social também desperta fiscalizações. Por conta dessas, às vezes, algumas denúncias, representações que são formuladas, o tribunal entende que aquela matéria, que aquela irregularidade precisa efetivamente de uma fiscalização, de um acompanhamento mais para e passo. E também o que vem sendo divulgado na mídia, a mídia tem um fator assim, fundamental nesse processo de transparência, aperfeiçoamento dessas instituições democráticas e tal. Então, muitas notícias são veiculadas em imprensa, chegam ao conhecimento do tribunal e, eventualmente, geram fiscalizações, auditorias específicas. Só para a gente encerrar, eu queria que vocês falassem se o processo do jeito que está é eficiente ou precisa de alguma mudança. Eu acredito que assim, a mudança, a transformação, o aperfeiçoamento é necessário em qualquer área de atuação, sem dúvida nenhuma. Mas o processo licitatório brasileiro, ele é um processo inteligente, muito bem regulamentado pela lei, com pessoas, com profissionais da administração pública que conhecem muito sobre a matéria. O próprio processo de seleção por concurso público demonstra que a possibilidade de se colocar ali pessoas muito bem capacitadas, dotadas da habilitação técnica necessária. Como a gente esteve falando, a grande maioria desses profissionais são detentores de uma reputação ilibada, de honestidade, de brio. Então, eu sou uma pessoa, particularmente, que acredito muito no processo licitatório, acredito muito e acho que o processo brasileiro, como qualquer processo, como qualquer atividade, tem sempre que melhorar e tal, mas eu acredito que é um processo muito bem feito, muito bem realizado.
E para o senhor, doutor Luiz Felipe? Esse aperfeiçoamento ele é constante, né? Não só em termos de legislação, que é o que a gente observa, né? A própria Lei 866 evoluindo para a legislação do pregão. A legislação do pregão busca compatibilizar a legalidade com a eficiência. Mais recentemente, editada a Lei 12.462 de 2011, que ela cria o regime diferenciado de contratações, já seria até uma evolução, ou seja, aperfeiçoa ainda mais essa legislação do pregão. Enfim, então a legislação ela vem sendo aperfeiçoada. Só que isso por si só não é suficiente. Essa questão cultural que o professor colocou é fundamental, né? Ou seja, cada vez mais a participação da sociedade, não só do licitante, mas a sociedade, o cidadão como um todo, mais engajado, agora com essas outras leis de acesso à informação, tal, que permitem que ele tenha essas informações, né, mais aprofundado o que acontece no dia a dia da dinâmica da administração. Então, isso é tudo um conjunto, é uma grande engrenagem, né? Não adianta só a parte da legislação melhorar, Tribunal de Contas, mas é importante também essa participação social fundamental no aperfeiçoamento dessas nossas instituições democráticas, né? Bom, e com essa dica para a população também participar e também cobrar no processo de licitação, nós chegamos ao final de mais um Artigo 5º. Professor Mariano Borges, doutor Luiz Felipe, eu agradeço a presença de vocês aqui conosco e você também pode fazer parte do nosso programa, mandando sugestões para o e-mail artigo5@stf.jus.br. A gente se vê na semana que vem. Até lá!